Muito bem, estamos hoje aqui com a querida jornalista, neurocoach, neurolinguista também, especialista em hipnose clínica, Laine Valgas. Seja muito bem-vinda, Laine. Queridos Rubens, Pedro, amigos que nos acompanham por aqui, eu estou muito honrada de ter sido escolhida por vocês para esse bate-papo, porque é um bate-papo que a gente veio ter, uma conversa que a gente espera que some bastante na vida de quem está nos dando o prazer da companhia aqui, viu, meninos? Obrigada de coração. O prazer é todo nosso, Laine. Pedro, seja bem-vindo também aqui na nossa entrevista de hoje. E o nosso foco da entrevista vai ser mais puxado para o jornalismo, mas também vamos falar sobre as outras profissões da Laine Valgas, que é uma pessoa exemplar aqui para o nosso jornalismo catarinense. E eu vou começar a perguntar o seguinte. No nosso primeiro programa, né, de estreia, o Mário Mota esteve com a gente, né? E ele comentou que já te conhece desde a época que trabalhava na Secretaria da Educação, quando você era uma menininha. Como é que é, Laine, você se tornar essa Laine Valgas de hoje em dia? Oh, meu Deus, que honra! O Mário era colega de trabalho da minha mãe na Secretaria da Educação do Estado aqui em Santa Catarina, né? E eu voltava do colégio e ia esperar minha mãe para na volta nós pegarmos o ônibus juntas e voltarmos para casa. E aí na repartição, como se chamava naquele tempo, eu encontrava com o Mário, então ele sempre me encontrava muito pequenininha. E deixa eu dizer que desde muito pequenininha eu sou fã dele, né? Então tu imagina a honra que é para mim hoje poder estar trabalhando ao lado, em função da pandemia, não ao lado fisicamente, mas de energia, assim, né? De um ídolo, né? Que eu tenho, que para mim eu sempre digo que o Mário é um conjunto de tudo para mim, assim, né? Ele é meio pai, dependendo, ele é irmão, daqui a pouco ele é amigão, daqui a pouco ele é tio, então ele faz todos os papéis e acima de tudo, ele é um grande professor. Então, assim, eu sou muito fã da carreira que a minha criança escolheu lá atrás, quando eu ainda tinha 13 anos de idade, né? Eu descobri que eu queria ser jornalista na escola. Eu estudei num colégio aqui em Florianópolis, no bairro Estreito, onde eu nasci e me criei, que se chama Nossa Senhora de Fátima. Ele é um colégio de freiras, né? Então, por ter assim uma cultura muito católica, nós tínhamos confissão para o padre todas as sextas-feiras. E num determinado dia, numa confissão, eu me empolguei, falei sem parar, falei. Aí quando eu dei um respiro, o padre perguntou: minha filha, o que você vai querer ser quando crescer? E aí eu disse, na época, meu pai sempre dizia, vai fazer uma profissão que te dê segurança financeira, vai fazer... Na minha época chamava-se processamento de dados, e é o que é a computação hoje. Aí eu falei para o padre, eu vou fazer processamento de dados. E o padre disse, olha, se eu fosse você, eu pensava mais um pouquinho. Quem sabe você não opta pela comunicação? E aí, naquele dia, eu falei para ele, então tá, padre, então eu vou ser jornalista ali, né? E é claro que não nasceu do dia para a noite, né? É que, assim, eu analisando a Laine daquela época como criança e depois como eu vim me desenvolvendo, o jornalismo sempre pulsou muito forte, né? Eu era criança, então eu lavava a louça do almoço sempre assistindo o Jornal Hoje com a Leda Nagli, e eu sempre tive nela a minha maior inspiração. Eu gostava do jeito que a Leda fazia jornalismo, porque ela não era padrão, e eu não curto muito padrões. Então a Leda, ela tocava nas pessoas, ela conversava, ela enlouquecia, e eu achava muito lindo o que ela fazia. Então eu acho que ela foi minha primeira inspiração, né? E você me pergunta como é que eu me vejo, né? No que eu me tornei, eu te digo que eu me sinto me tornando, né? Eu sou muito grata pela tua consideração, tua generosidade, mas assim, quanto mais eu me conheço e quanto mais passinhos eu dou na minha carreira, estou completando 27 anos, né, de carreira, eu sinto que eu tenho mais para crescer, né? Eu acho que é disso que eu mais gosto, de entender que a gente não está pronto nunca, que a gente aprende todos os dias com o que erra,
o que a gente celebra muito também o que acerta e que cada novo dia chega para mostrar que a gente pode dar mais um passinho, sem pressa, sem tanta exigência, sendo muito coerente consigo, né? Mais parado nunca, sempre caminhando, nem que seja a passos mais lentos, né? Eu sou muito assim, muito realizada com o caminho que eu escolhi e hoje muito aberta para novos caminhos que esse caminho me traz, né? Ai, que bonito que você falou, Laine. É muito verdade isso, porque a gente acaba por muitas vezes com muito orgulho e não faz uma autoavaliação, uma avaliação crítica da gente por dia, não dá oportunidade de entender que a gente está aqui para errar, mas que você fica no erro se você quer, que você tem o direito de crescer. Então é muito legal isso que você falou agora, porque eu aprendi isso há pouco tempo e estou tentando exercer cada dia mais. Quando a gente se despe muito dessa questão de orgulho, e não só orgulho, sabe, Pedro e Rubens, mas eu acho que é quando a gente aprende a se despir de tantas obrigações internas que a nossa criança lá atrás, ela aprendeu a ter, né? Quando eu parti por um outro caminho, que a gente já conversa daqui a pouco, né, que é paralelo ao jornalismo, eu tenho uma segunda profissão, que é especialista em desenvolvimento pessoal e humano. Quando eu fui entender por que a gente reage à vida de determinada forma, que a gente encara a vida de alguma outra forma, eu comecei a respeitar muito mais até o telespectador, o espectador, o ouvinte que nos dá o prazer da companhia todos os dias, né? E aí eu passei a entender que a gente às vezes se cobra demais, e ao se cobrar demais, a gente faz de menos porque a gente entra num medo, né? Então, quando eu aprendo a acolher os meus erros e aprendo a acolher os meus enganos e que isso acontece, eu digo, ok, isso que a gente fez, eu digo para mim, né? Talvez não foi o que eu gostaria. Então, o que eu posso fazer com isso agora? O que eu faço com isso? Eu vou me afundar ou eu vou escolher olhar para isso com acolhimento e dizer, tá, agora eu quero acertar, como é que eu faço? Né? Mas pegando leve, né? Porque quando a gente é pequeno diz, não pode reprovar, não pode ficar em recuperação, não pode, não pode, e nós somos seres humanos, né? A gente erra, né? É preciso a gente entrar em recuperação de vez em quando, é preciso a gente rodar de ano na vida de vez em quando. É claro que isso não é para se tornar uma, né? Um ciclo vicioso. Né? Isso, né? Porque senão você não vive a vida, né? E quando a vida te convida para uma recuperação, para dizer, olha, vamos rever o caminho. É isso. Acho que a gente entra em recuperação todos os dias, né? Vamos rever esse caminho e com carinho. Eu erro, eu acerto e eu sigo. O problema é parar. Não dá para parar. A gente tem que seguir. É verdade. É verdade. Tem que prosseguir, né? A gente vai aprendendo a cada dia, né? Sempre, como você disse, às vezes ela tem passos lentos, mas a gente vai aprendendo a cada dia que passa e nos tornando cada vez melhores. Laine, quero te perguntar uma coisa. O jornalismo é uma área que nos dá muita oportunidade, né? Dentro nas câmeras, de você conhecer histórias, se emocionar, noticiá-las. E eu queria saber, em frente às câmeras, qual foi um dos momentos que mais te marcou na sua carreira até aqui? Você está completando 27 anos de carreira, como você disse. Tem algum momento que te marcou, alguma história que ficou? Pedro, eu aprendi a valorizar todas as edições do Jornal do Almoço que a gente faz, sabe? Do Jornal do Almoço, do Bom Dia Santa Catarina, de outros programas que eu já apresentei, de quadros, enfim. Eu sempre procuro olhar no final do meu dia, eu faço como se fosse um balanço de tudo que aconteceu e eu sempre consigo tirar grandes lições. Acho que todos os dias nos trazem grandes lições e não tem um jornal que não me traga um aprendizado, uma lição, nenhum passa em branco, mas é claro que tem aqueles que marcam mais. Né? Então eu te digo assim que nesses 27 anos, um dos momentos que me vem à cabeça primeiro é quando eu fazia um quadro chamado Cidadão JA no Jornal do Almoço, que tinha uma missão muito linda, assim, que era assim de juntar quem estava precisando de quem podia ajudar, né? Ou quem estava passando por um perrengue de quem poderia resolver isso, né? Nesse caso, mais poder público, problema de rua, enfim, podia ser qualquer problema que a pessoa estivesse enfrentando. E aí eu fui fazer a matéria com a Raíssa, uma menina que teve câncer, né? E naquela época a gente foi falar sobre transplante de medula.
né? Ou doação de medula, né? No caso que ela estava precisando, tal. Então a matéria ela falava sobre a doação, mas tinha como personagem a Raíssa. E eu me apeguei demais à Raíssa, porque ela, assim, a Raíssa tinha uma força no olhar com apenas 5 aninhos de idade. Ela já estava no hospital há pelo menos 2 anos, e aquela criança me ensinou tanto, assim, naquela reportagem que eu fiz. E eu nunca vou esquecer, assim, que ela teve um dia que ela ficou bem ruim, ela ficou cheia de pipoquinha. E eu consegui visitá-la no hospital. Já não estava fazendo reportagem, nada. Eu acompanhava, mas eu acabei virando assim, junto da família, né? E eu fui lá e eu perguntei, Raíssa, qual é o teu maior desejo? Daí ela assim, eu queria comer arroz, feijão e batata frita dos girafas. Não estou fazendo propaganda, tá? Só estou dizendo o que ela queria. E isso era um final de ano. Aí, quando deu... Isso era véspera quase de ano novo, e aí no dia seguinte, dia 1º, eu fui para uma praça de alimentação de um shopping procurar um tal dos girafas para levar a comidinha para ela. E eu levei e aquela menina comeu aquela comida como se fosse o maior presente da vida, assim, sabe? E no dia seguinte ela faleceu. Então, assim, a Raíssa marcou demais, porque não tem como não se envolver com as pessoas que procuram a gente, porque para mim jornalismo é isso, sabe? Eu tenho um pouco de reticência com o jornalismo que é o padrão, o tradicional, eu sei que tem regra, que tem tudo, não é para fugir a isso, mas eu sou fã do jornalismo que se importa com as pessoas, né? Por isso que hoje me fere tanto, às vezes, eu até tenho que fazer um exercício para não entrar, porque assim, tem gente que acha que nós estamos, ao noticiar casos de Covid, por exemplo, na TV, que a gente está querendo amedrontar, né? E na verdade as pessoas não se dão conta que a gente só está relatando o que está acontecendo. Sim. E se às vezes a gente vem com um pouquinho mais de ênfase, é para dizer, olha, não é mentira isso, é verdade, né? Mas as fontes são deturpadas, e se são deturpadas, são para menos. Os números que a gente mostra hoje, a gente sabe que são bem menores do que realmente o que está acontecendo. Então, assim, eu me importo muito. Hoje eu aprendi ainda mais a pensar nas pessoas que estão em casa. Quando eu digo, por exemplo, que um pai matou uma criança de 3 anos, eu acho que a gente não precisa mais disso no jornalismo, entendeu? Se não vai ajudar, não atrapalha. Aí tem coisas que eu preciso informar para a pessoa esclarecer, para a pessoa se orientar, né? Eu sempre digo assim para as pessoas, nunca fiquem presas vendo o noticiário o dia inteiro. Escolha aquele que o teu coração escolhe, de qualquer emissora, de qualquer lugar, te informa, porque informação é poder, mas não fica apegado ao noticiário, porque de fato tem coisa ruim acontecendo, e a gente, enquanto imprensa, a gente precisa noticiar, né? É verdade. Então, voltando, lá no caso da Raíssa, eu sempre compreendi assim que o que me fez escolher o jornalismo é que ele me permite fazer a diferença na vida de quem está do outro lado. É claro que a intenção que a gente tem aqui é a melhor. A gente consegue todos os dias isso? Não. A gente, às vezes, é mal interpretado? Sim. A gente precisa respeitar quem não gosta? Sim. Porque cada um tem a sua razão, tem a sua realidade, mas acredite, no fundo, o que eu gosto muito como jornalista é de poder fazer a diferença. E quando eu falo da Raíssa, né, e que a gente acabou entrando na família, é como a gente entra todos os dias na casa das pessoas. Às vezes a pessoa dá licença porque ela escolheu clicar ali e está com a gente, escolheu o canal que a gente está, né? Mas assim, eu me sinto honrada quando eu sei que a gente teve participação na vida das pessoas e que o resultado, sobretudo, foi positivo. Teve um outro caso, o João Vitor, que precisava da doação de um fígado, né? A gente acompanhou esse caso do começo ao fim, virou um caso nacional. O menino estava para morrer e hoje está aí lindo, com 11 anos. Então, assim, a gente tem um pedacinho, um pedação dele está com a gente, não a gente neles, mas certeza. A gente acaba se envolvendo, né? Com certeza. Acho que tem que ter função que a gente faz, né? O Tom Veiga, eu me recordo essa semana que passou muito na televisão, ele disse isso, que ele só queria fazer o Mais Você com o Louro José se fosse para ter alguma função, se fosse para ajudar uma senhora que está passando por alguma coisa em casa, com as receitas, com alguma dica, com alguma coisa, para ter uma função e ajudar quem está acompanhando, porque fazer por fazer não tem porquê, né? Não faz sentido.
fazer por fazer é ego, né? É eu querer aparecer na TV e pronto, né? Exatamente. Então, assim, eu sinto é quando a gente se sente vivo. A gente se sente vivo quando a gente sente que você passou pelo um jornal, por uma edição, por uma notícia, e aquilo te fez crescer, te fez pensar, te fez te cuidar, te fez dar risada, te fez dar um respiro diferente, te fez ter mais esperança, entende? Com certeza. Exatamente. Olha, a gente estava comentando agora, então, né? Você falou ali da pandemia, da Covid, né? Que foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, literalmente, né? Num dia estava tudo normal, no outro dia todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa, né? E para alguém que apresenta um jornal há tanto tempo, né? Você está desde 2013, se não me engano, como âncora fixa do Jornal do Almoço, precisa se inovar, né? E como é que foi, diante de tudo que aconteceu, se adaptar a esse novo normal? Então, eu sou apresentadora há 27 anos também. Da emissora que eu vim, eu já fazia isso. Eu entrei aqui no Bom Dia Santa Catarina, e sim, desde 2013 no Jornal do Almoço. Mas eu não estou falando isso por outra coisa que não seja te dizer que lá desde o começo, e quando a gente entra muito cru, muito no começo, 27 anos atrás, tudo é muito novo, né? E logo de cara, realmente, no meu primeiro ano lá, eu trabalhei os meus 6 primeiros anos no começo, eles foram na TV Barriga Verde. Eu comecei por 3 meses como repórter, aí eu passei a apresentadora do Jornal da Manhã, depois do Jornal da Noite. E naquela época, eu apresentava o Jornal da Noite, a Georgia Burim, que depois veio para a RBS TV, apresentava o jornal, eu apresentava da manhã, ela da noite, e um casal nosso de repórteres, eles eram namorados e eram repórteres lá, eles tiveram um acidente no trânsito e morreram. E a gente teve que noticiar isso, né? E eu lembro como se fosse hoje que eu fiz o Jornal da Manhã, aí tendo que encontrar força, sempre, para mim é sempre em Deus, né? Mas lá era muito o começo, então era muito novo ter que lidar com isso. Como é que tu vai lidar noticiando a morte dos teus colegas, né? É muito duro. E no Jornal da Noite, o meu chefe pediu assim, fica do lado da Geórgia, porque ela não está passando bem. Qualquer coisa tu assume, assim, deu a vinheta do jornal, ela estava a desmaiar, e eu tive que assumir a bancada dela naquele lugar, né? Então, eu acho que desde muito cedo, a gente vai aprendendo uma forma de enxergar essa realidade sem se conectar tanto, porque senão a gente morre a cada jornal. Sim. Né? Então, sim. você tem que... Realmente. E eu acho, né? Então, assim, lá cedo, lá 27 anos atrás, era desafiador, hoje segue sendo desafiador porque a gente trabalha com ser humano, né? E eu acho que tem uma chave aqui dentro só que te ajuda a não chorar todo dia, né? A não entristecer todos os dias e a entender que ali a tua missão é informar para esclarecer as pessoas que estão do outro lado, sobretudo com pandemia, né? E claro que a pandemia veio trazendo para a gente reinvenção. No começo lá teve o home office, né? Eu fazia o quadro Corona Alívio do Jornal de Casa, né? E a gente sugeriu o Corona Alívio para que as pessoas não deprimissem, para que elas conseguissem enxergar em tudo isso que está acontecendo, pelo menos alguma coisa que fosse mais positiva, ou que fosse melhor, porque tudo tem um lado positivo e um lado não tão positivo. Sim. E a gente queria despertar, então eu comecei fazendo de casa. Foi desafiador? Foi, porque eu gosto do movimento, e lá em casa eu estava misturando a dona de casa, a esposa, a jornalista, tudo mesmo, né? Mas assim, quando a mudança chega, ela desafia, ela vai causar um desconforto. E eu aprendi que a diferença é a resposta que a gente dá para isso. Né? O que eu escolho? Surtar porque está acontecendo ou fazer o que eu faço com o que eu tenho? Né? Então, toda essa pandemia fez a gente estar separado de pessoas que a gente ama, por exemplo, o Mário Mota, que não está todos os dias no estúdio, mas a gente aprendeu que nem sempre estando do lado fisicamente é o meu maior amor. Às vezes eu posso emanar as minhas melhores energias de parceria mesmo estando distante. Então a gente exercita uma nova forma de estar juntos, né? Se a gente focar em todas as lições que esse momento está passando para a gente, é claro, né? Eu não vou dizer que todas as mortes que a gente lamenta, isso dói.
né? Mas eu não vou nem conectar isso agora. Eu vou olhar para aquilo que a pandemia está nos convidando, a um mergulho em si, a um mergulho na casa, a gente se rever, a gente olhar o que não serve mais e que tem que ficar aqui, para quando tudo isso passar, quem eu vou ser? Né? Alguém me perguntou esses dias assim, quem seremos depois da pandemia? Eu falei, quem você está construindo agora? Não dá para passar e esperar a pandemia para eu, agora eu vou ser assim. Não. Agora, quantas coisas na minha vida se transformaram em 7 meses, assim. Porque eu saí da teimosia e eu disse, ok, vida, né? O que a Elaine precisa aprender de mais urgente nesse momento? O que a Elaine precisa aprender a largar e desapegar? Né? Nesse momento, por exemplo, eu estou tendo que lidar com muita crítica, né? Que as pessoas não gostam de mim, elas têm direito de não gostar, mas assim, das pessoas que às vezes não compreendem o nosso papel enquanto informar. Daí eles dizem que a gente está amedrontando, que a gente está criando número, que a gente está querendo... Puxa vida, de verdade, verdadeira, assim, olha, do fundo da minha alma, assim, né? Se a gente fica meio enlouquecido tentando dizer, olha, acorda, cuida, é grave. E tem gente que fecha o olho e diz que não é, que é uma gripezinha, que criança não pega. Cada um tem o seu... Eu respeito todas as visões sobre isso, mas assim, eu só queria que as pessoas entendessem que a gente não faz isso por mal. Então, eu tô tendo que lidar com pessoas que às vezes vêm falar comigo muito bravas, sabe? Que vem assim, e ontem eu cheguei em casa, tem dias que a imunidade emocional dá uma abridinha e a gente entristece, né? Ontem eu recebi um e-mail de um senhor, era um e-mail até muito carinhoso, porque assim, eu não respondo pessoas que chegam querendo bater, porque essas pessoas estão querendo bater em alguém e me encontraram, ou nos encontraram. Com certeza. Né? Elas não querem conversar, elas querem briga. E eu não entro em briga. Agora, se eu sinto que uma pessoa escreveu um e-mail, que ela foi irrespeitosa e que ela quer trocar uma ideia, eu chamo o inbox e a gente troca essa ideia. Se não, eu dou uma de Gretchen. Eu seleciono, eu apago, bloqueio e eu não quero saber. Entende? Mas ontem... Esse senhor começou a dizer, Elaine, tem tantas pessoas procurando serviço psiquiátrico por causa de vocês. Eu pensei, poxa vida, não é por causa da gente. Elas já estão cansadas dentro de casa com tudo que a pandemia já traz. É claro, eu entendo. Elas ligam a TV, parece que a gente está reforçando o medo e elas não ficam bem. Eu estou analisando de uma outra forma, né? Talvez a gente tenha que repensar um pouco, sim, a forma de dar a notícia. Talvez a gente tenha que também se reinventar. Agora eu estou fazendo uma análise do nosso trabalho. E é uma análise da Elaine, tá? Eu não estou nem julgando, nem pré-julgando. Mas, de repente, a gente precise rever para que as pessoas que já estão enlouquecidas em casa não enlouqueçam ainda mais. Porque quando você está fora do seu controle, a tua resposta para as coisas ela vai ser... batendo, entende? Então, assim, eu sempre compreendo quem escreve, né? Eu só não respondo a briga porque eu não quero entrar em briga. E eu nem perco um tempo, porque eu não vou responder, eu não vou ligar e eu vou apagar, ponto. Agora, quer conversar? Eu sou a melhor pessoa. Pegar um gancho rapidinho. Já estamos vendo isso. Pegar um gancho rapidinho nisso que você está falando, Laine, que é muito importante. A gente fez uma entrevista com o Rafael Augustus há um tempo atrás, a gente falou sobre um problema que já vem acontecendo no jornalismo há um tempo atrás, tem se intensificado cada vez mais nesse fim de ano e aconteceu no começo da semana com uma repórter da NSC. Você, além de apresentadora, é editora-chefe do Jornal do Almoço e a gente queria saber um pouquinho da sua opinião. Como que a gente se sente... sabendo que a gente tem a função de informar e ver que o jornalista não está conseguindo fazer sua função, trabalhar, exercer a sua função, e que essa agressividade vem cada vez mais forte. Como que você acha que a gente vai ter que seguir com o jornalismo daqui para frente? Então, Pedro, só para te dizer que a editora-chefe do Jornal do Almoço é a Luciana. Eu sou uma das editoras, né? Mas só tá certo. Porque é a nossa mãezona, a nossa mãezona, mas tá tudo certo. Então, o que aconteceu com a Bárbara Barbosa essa semana, eu também sei que tem pessoas que vão apoiar quem se sentiu invadido, né? E tem pessoas que vão entender que a violência não leva nada. Eu estou respeitando todas as opiniões e aqui eu peço licença para dar a minha, né?
À Existem vontade. regras, né? Quando a gente vai cobrir alguma coisa e você está num espaço público, nos é permitido filmar, gravar, fazer. Onde eu vi problema nisso tudo é na comunicação. Nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicarmos e conversarmos. Ora, vejamos, digamos que a Bárbara estivesse lá fazendo o trabalho dela, é o trabalho dela, e ela foi pautada para ir mostrar como é que as pessoas estavam se comportando nas praias, sendo que em Floripa não é permitido isso, isso, isso e aquilo, e a gente foi ver se as pessoas estavam aderindo ou não. E a maioria não está aderindo. A regra não está sendo, a fiscalização não dá conta. Ela estava lá gravando, mas ela não escolheu assim, vou pegar o Rubens ou o Pedro. A câmera estava gravando, alguém se sentiu incomodado e veio falar com raiva. Entende? E já veio querendo brigar. Quando você chega com briga, é inevitável que a outra parte não tá, ela vai com briga. E a Bárbara não foi com briga. Ela falou, olha, eu não vou parar de gravar, porque esse é o meu trabalho, eu estou dentro da lei, né? Ela só não falou, quem está fora é você. Mas aí a pessoa veio com briga, porque se aquele grupo tivesse chegado direito com a Bárbara, olha, respeito o teu trabalho, mas eu queria te pedir, eu não quero ser filmado. Sim. Entende? Embora nós podemos, nos é dado o direito de filmar, sim, porque estar num espaço público, eu não entrei na tua casa para fazer uma imagem tua, você está num espaço que é de todo mundo, exatamente, então ali é domínio público, né? Mesmo assim, uma conversa podia resolver se chegasse com educação. As pessoas, nós estamos, até mesmo em função da pandemia, eu sinto que nós estamos muito doentes emocionalmente, entende? Então, a nossa capacidade de resposta não é mais conversa, é brigando, é batendo, sabe? Verdade. É ameaçando. E aí, deu no que deu, sabe? O tiro saiu pela culatra, porque se não queriam ser vistos, hoje ainda, né, essa semana, estava em rede nacional. O país inteiro vendo essa barbárie. O país inteiro, porque assim, não dá para calar, né? Não. E vejamos, não desculpa, dá. Você está fazendo uma coisa errada publicamente, então paga pelos seus atos, desculpa. Com certeza. Porque se estivesse fazendo a coisa certa, era ali, olha, pelo menos aquele grupo está cumprindo. Era outra coisa, mas você optou por fazer coisas erradas, porque se você faz coisas erradas na tua casa, a tua casa é sagrada, ela é tua, nós não podemos entrar. Mas se você está num espaço público, mas ainda assim, eu sou defensora sempre de uma boa conversa. Do diálogo, sim. Tá? E se o diálogo acontecesse, né? Porque a Bárbara não foi indelicada, não foi brigando, ela foi reagindo quando eles quiseram agarrar e mexer, ela apavorou. Né? Com certeza. Ela não disse, não, eu vou te gravar e pronto. Não foi isso, ela tentou ser educada, mas as pessoas não estavam predispostas à conversa, elas queriam briga. E eu acho que tudo isso é um resultado da forma com que as pessoas estão lidando com todo esse momento, né? Tem gente que falou assim, pronto, acabou, eu não uso mais máscara, eu não vou mais fazer, e ela toma isso como filosofia de vida, sem entender ainda que ela está colocando a vida de outras pessoas em risco. Eu não vou nem entrar nisso aqui, que a gente já cansou de falar sobre isso, né? Sim. Mas voltando ali, eu acho que é o respeito. A gente precisa de respeito. Você não precisa gostar de mim, você não precisa me amar, não precisa me seguir, mas você precisa me respeitar. E onde tem respeito, as coisas caminham e pronto. Eu estou respeitando. Aí tem gente que, mas você não respeita quem não quer usar máscara, porque você está colocando a minha vida em risco. Por tabela. Com certeza. É isso. Com certeza. É isso. Certeza. Exatamente. Sou eu? Vamos lá. Laine, agora a gente vai para um outro lado da sua vida, que a gente quer falar sobre suas outras profissões. Oba! Você realiza muitas palestras, workshops, falando sobre autoestima. E a gente está num momento onde as pessoas estão começando a romper os padrões, elas estão começando a ser felizes dessa forma, né, se aceitando. E eu quero saber, como que você se sente ajudando as pessoas a se empoderar da própria vida, a tomar as rédeas da sua própria vida, se aceitar, trabalhar para melhorar quando não está confortável com aquilo? Como que é isso para você? Como é que você se sente? E como é esse momento para você também? Porque a gente precisa se empoderar sempre e tomar as rédeas da nossa vida, né? Sim, eu te digo que para mim é muito realizador, porque todo esse trabalho surgiu
de uma saída de zona de conforto para mim, né? Uns 10 anos atrás, eu sempre tive na minha família o estudo como a mola mestra de tudo, né? Sempre fui educada assim, nós podemos não ter as melhores condições financeiras, filha, então estuda. Eu sempre ouvi dos meus pais, porque é o estudo que vai te salvar. E eu sempre tendo isso na infância, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar. Só que quando a gente faz uma coisa que a gente ama demais, a gente corre o risco de ficar só olhando para ela e ficar ali na zona do conforto. Sim. Tipo assim, eu faço o que eu gosto e tá bom. Só que 10 anos atrás, eu comecei a me questionar, né? Eu não tinha uma pós-graduação, eu não tinha um mestrado, eu não tinha um doutorado, e aquilo começou meio que me incomodar e me culpar. E eu comecei a procurar no jornalismo alguma coisa que fizesse o meu olho brilhar. Eu, Laine, não encontrei algo que fizesse meu coração, tipo assim, pular quando eu tô fazendo, além do que eu já fazia. Eu sempre via muito, tipo assim, eu ia fazer uma pós para ter um título e colocar na gaveta. E não ia me transformar numa apresentadora, numa comunicadora melhor, entende? Sim. Que é o que o estudo vem nos trazer, que é o melhorar, né? Aí eu fui apresentar um evento da Sociedade Brasileira de Coaching, e eu vi muita gente se realizando. Eu falei, gente, que processo é esse, né? 10 anos atrás o coaching ainda estava engatinhando, né? Eu falei, nossa, isso me diz respeito? Aí eu fui pesquisar, fui ver que cursos eram, quanto custavam, e comecei a economizar, porque eu queria fazer pelo menos um primeiro curso. Aí eu pedi autorização para a RBS TV na época, se eu podia trilhar uma profissão em paralelo ao jornalismo, que viesse somar ao jornalismo, não competir. E eles toparam, desde o começo sempre me apoiaram, né? Tanto que os meus chefes naquela época foram os meus primeiros clientes. Eu tenho até um chefe que pediu demissão depois de um processo de coaching, e hoje está bem, graças a Deus está muito bem. E aí, de lá para cá, quando eu comecei a fazer o básico do coaching, que é o life e o professional, né? Vida e profissão. Aí eu fui para o Positive Coaching, que é o lado da questão de trabalhar a positividade e o positivismo na vida. Aí eu fui para o Neurocoaching, que é trabalhar a mente na vida. Daí eu me apaixonei de vez, porque quando eu entrei na mente, eu falei, gente, essa é meu prazer. E aí eu mergulhei com tudo que eu pude. Eu estou agora chegando a 15 formações nessa área, em paralelo. Eu fui a PNL, eu fui agora para a hipnose clínica, auto-hipnose, a física quântica, a gratidão. Nesse próximo final de semana eu faço uma nova formação e de imersão o final de semana inteiro. Mas por quê? Quanto mais eu aprendo, mais eu sinto que eu preciso aprender. A gente vai gostando de entender. E assim, eu te confesso que no determinado momento do caminho eu tive muito medo de querer deixar o jornalismo e seguir só por essa área, porque ela me empolga demais. E tem coisas no jornalismo que eu ainda acho que a gente está engatinhando, sabe? Quando a gente não consegue entender que do outro lado da tela tem ser humano. Entende? Sim. Aí quando eu vejo pessoas que têm que dar sangue, aí eu falei, a gente não precisa dar sangue, a gente não precisa incitar isso. As pessoas não gostam de ver coisa ruim e a pandemia está mostrando isso, né? E aí eu assim, mas aí depois eu entendi que o universo é muito sábio, né? E que é a minha jornalista que faz com que eu queira aprender mais. Sim. É a minha repórter que faz com que eu queira aprofundar. Aí eu consegui trazer toda a bagagem dada para o jornalismo e eu consegui entender que eu sou uma só que é jornalista e que que está se especializando em desenvolvimento humano. E aí eu tenho uma história de infância de muito bullying, né? E eu tive que aprender a superar, eu quase perdi minha vida em função disso, numa outra oportunidade a gente conta. Então, a minha história fez com que eu quisesse conhecer mais ou entender mais por que a gente se gosta tão pouco, que a gente se valoriza tão pouco, que a gente não se assume, que a gente não se empodera. E eu fui entender aonde que eu curo tudo isso, né? Eu vejo cada vez mais, né, a cura disso quando eu volto para minha origem, né? Hoje eu entendo que todas as nossas reações adultas, elas têm uma base que é a infância, né? Tudo que eu aprendi lá atrás me moldou para ser a adulta que eu sou hoje. Então, se hoje tem uma timidez aqui, tem alguma coisa que nasceu lá, eu tenho que voltar lá e eu quero
compartilhar com as pessoas como é que elas viram essa chave, como é que você reprograma, como é que você toma a tua vida em suas mãos e você deixa de ser vítima do que o outro pensa ou deixa de pensar, ou da pandemia, ou do governo, né? A gente só é vítima de uma coisa na vida, da falta de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me empodero, isso é fantástico, mais eu tomo a vida nas minhas mãos, né? Então, eu achei fantástico, porque esse novo curso que eu vou fazer, ele é sobre a nossa vida intrauterina. O que me aconteceu enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Olha! É bem fantástico. Daqui a pouco eu volto com novidades. E isso impacta, que maravilha. porque tudo isso é subconsciente, tudo isso tem coisas. Ontem eu descobri, por exemplo, que uma criança que teve algum problema no desmame vai ter problemas com rejeição na fase adulta, de alguma forma. Sim. Nós não somos iguais. Né? Então, assim, quanto mais, por exemplo, hoje quando eu noticio, né, que, sei lá, feminicídio, né, eu não estou justificando, eu só estou tentando entender. Quando eu vejo um homem maltratando uma mulher, ou uma mulher maltratando um homem, porque são casos que acontecem também, é claro que menos aparecem, né, mas vamos pegar a maioria de homem, eu sempre fico pensando que infância essa pessoa teve. Sabe? Uma coisa que eu também faço. Quem foi essa criança? O que ele assistiu? O que ele entendeu como verdade? Tanto que eu acho que um bom processo na nossa rede penal seria trabalhar a infância desses apenados. Eu não consigo ter transformação se eu não vou na raiz, entendeu? Sabe? É como se você estivesse querendo fruto bom de raiz podre. Não dá? Sim. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo, né? A gente sempre quer comparar o outro com a nossa vivência, mas ignora que a vivência do outro foi diferente, as criações, as referências, o que ele viu. Isso, mas assim, veja, tá? Eu não tô defendendo que homem, pelo amor de Deus. Não, tá? claro que não. A gente não tá defendendo que é certo. A gente tá tentando ser contra esse mundo machista. Até esse mundo machista tem um porquê. Sim. Os homens de hoje aprenderam com alguém quando eles eram pequenos, porque ninguém nasce mal. Sim. A gente fica mal ou bom, enfim. Né? Sim, então, assim, enfim, aí eu abri eu tenho uma empresa hoje com o meu sócio, que é o meu marido, que se chama Rapport Comunicação e Coaching, e através dela a gente viaja o país, né, com palestra, com workshop, com treinamento, sempre trabalhando o mental, o emocional, a comunicação e a parte física, que é a parte do meu marido, entendendo que nós somos pilares, né? Eu preciso ter equilíbrio disso tudo para que eu evolua, para que eu me empodere, para que eu viva a minha melhor versão, e isso me realiza demais. Até esse ano a gente já estava pronto para alçar um voo novo, que era fazer palestra fora do Brasil. Já estava quase fechado, mas veio a pandemia. E aí, quando tudo aconteceu, a gente tinha duas opções, duas escolhas. Ou a gente entristece, espera tudo passar, ou a gente entende o que esse momento está querendo da gente, né? Então a gente foi estudar novas formas de fazer diferente. Eu fui estudar ainda mais, meu marido ainda mais. A gente começou a fazer palestra pelas redes sociais, pela internet, as lives. Eu comecei a dar aula por aqui também. E a gente acabou indo muito mais longe, ainda virtualmente, mesmo com a pandemia, né? Então, quando a gente agora refaz os planos para quando tudo passar, quem sabe a gente já não tem só mais um destino fora, a gente tem vários, porque a gente conheceu pessoas, né? Eu vou fazer um evento agora, dia 17 de novembro, que é com mulheres empresárias de Nova York. Será que teria essa oportunidade se tudo isso não tivesse acontecido? É o olhar. A gratidão ensina muito isso, né? Sim. O olhar carinhoso que a gente tem com tudo que acontece na vida da gente, né? A dor, se a gente permitir, ensina. Se a gente permitir, mata. É verdade. Então, tudo é olhar. Então, assim, eu sou muito entusiasmada com isso. Tanto que eu sugeri o quadro Corona Alívio, a nossa chefia prontamente aceitou, porque eu queria trazer esse olhar mais carinhoso com a vida, mesmo num momento tão delicado. Por quê? Para a gente ser poliana, que aceita tudo? Não. Não. É para a gente entender que quando eu fortaleço o meu olhar sobre as coisas positivas, eu ganho força para lidar com o que não está tão legal na minha vida. Porque se eu não dou essa oportunidade de um respiro,
eu não vou saber lidar com drama, não vou saber lidar com problema. Às vezes em palestra pergunta assim, Tawane, como é que tu trabalha a gratidão e a morte? Vai agradecer porque morreu? Eu falei, não, a gratidão treinada, vivida, ela te ajuda a ter sabedoria para lidar com momentos que são difíceis e que todos temos na vida, qualquer um. Ninguém é isento disso, é isento disso. Né? Então, assim, eu me empolgo demais, se deixar, eu vou falar mais e mais, porque é muito legal quando você sente que aquilo que você acredita, estuda, que até mesmo a tua história pode, de alguma forma, impactar na vida de quem está do outro lado e fazer com que ele, nem que dê uma luz, assim, tá? Eu preciso entender que eu sou uma pessoa única nesse mundo, que eu vim para fazer coisas legais e me contaram várias coisas erradas lá atrás que eu preciso rever, entende? Ajudar as pessoas a terem autossuficiência sobre a vida nesse sentido, né? De ter uma conexão com o divino, de ter uma conexão consigo mesmo, com seus melhores valores e acolher aquilo que de repente a gente não gosta tanto. Todo mundo tem coisa em si que não gosta, mas uma coisa é eu negar isso, outra coisa é eu acolher. Aí é que faz a diferença na vida. Exatamente, Laine. Bom, a gente então vai finalizando o nosso encontro de hoje. O Pedro deu uma saidinha, mas ele já volta com a gente. Gratidão, Laine, por estar conosco aqui no nosso programa. E em uma próxima oportunidade a gente pode voltar a conversar sobre tantos outros assuntos que ficaram para trás, porque a tua história é maravilhosa. Quem te conhece, quem te assiste todos os dias sabe que você é uma pessoa encantadora, uma pessoa que deixa o jornalismo sério muito mais agradável de se assistir. E é isso, Laine. Gratidão mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Queridos, Rubens, Pedro, um prazerzão conversar com vocês. As pessoas perguntam assim, às vezes, pra gente, você não me vê, mas eu te vejo. E eu digo assim, eu não te vejo, mas eu te sinto. Então, é muito legal a gente ter o rostinho dessas pessoas que a gente já sente aqui tão perto, né? Sabendo que tem uma generosidade tão incrível com a nossa vida, com a nossa profissão. E, assim, vocês são provas de que vale a pena a gente acordar todos os dias de manhã e trabalhar pelo que a gente acredita, né? Seja no jornalismo, seja no desenvolvimento pessoal. Que Deus abençoe, né? Todos os projetos vindos de vocês, Amém. Vida longa. Amém. E que desse venham novos e que a gente possa sempre estar interligado, né? A pandemia mostrou que a gente pode estar interligado. Obrigada de coração, gratidão toda minha, tá? Porque hoje a gente acabou de ter essa entrevista maravilhosa com a Laine Valgas e ainda tem muita coisa boa pra gente falar aqui hoje. Coisa boa não, tem muito assunto interessante e importante. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu depois da morte do Louro José, o eterno Tom Veigas. Ele foi sepultado ontem aqui em São Paulo. Ana Maria mostrou as imagens hoje no programa dela. A gente vai repercutir também uma discussão entre um ex-comentarista da Jovem Pan e da cantora Anitta, ontem no Twitter, que dividiu a web. Ele estava falando sobre um caso de estupro que repercutiu um vídeo de uma audiência durante a semana. E vamos falar também sobre a Sônia Abrão, que fez um programa expondo áudios do Tom Veiga, onde ele mostrava uma insatisfação. Só que isso na segunda-feira, um dia depois da morte do apresentador. Logo depois da Ana Maria Braga ter feito um programa extremamente emocionante, falando em uma homenagem mesmo para o apresentador. Então chocou muita gente pela certa frieza da Sônia em fazer isso daí. Vamos ver se o Rubens chega para ele dar essas notas pra gente. Senão eu vou seguindo, Viriato, você que decide. Pode desenrolar aí. Pode desenrolar? Então a gente vai falar sobre a morte do Tom Veiga. Acho que tem... Não sei se tem alguma notinha por aí, senão eu vou falando por aqui. A gente soube da morte do ator Tom Veiga no domingo. Por volta de 6 horas da tarde foi divulgada uma nota pelo G1 confirmando a morte do ator, o intérprete do Louro José. Na segunda-feira de manhã, a gente teve mais detalhes sobre o que teria ocorrido. Segundo consta no laudo do IML, ele morreu vítima de um AVC, um acidente vascular cerebral. E a Ana Maria Braga fez um programa que foi extremamente emocionante, pegou todo mundo de surpresa. Ela chorou ao vivo, falou que estava sentindo a sensação de perder um filho. E na internet,
diversas homenagens. O ator, o intérprete do Tom Veiga, fez parte do Lar das Pessoas por mais de 24 anos. Ele veio numa parceria com a Ana desde o programa Note a Note na Record. Então, a perda dele foi chocante para muita gente, inclusive para colegas de trabalho. No programa de segunda-feira mesmo, a Ana Maria Braga recebeu o André Marques, que foi um dos amigos que primeiro sentiu falta do Tom, foi na casa dele e se deparou já com ele lá sem vida em casa. Ele extremamente emocionado. Ela recebeu também o Luciano Huck, que também estava extremamente emocionado no programa, falando sobre ele. E ela terminou o programa na segunda-feira dizendo, ali ó, filha de Ana Maria Braga, disse que ele era nosso irmão. Ela disse que tinha realmente essa relação com o Tom Veiga de um irmão e do Louro como um filho. Ela falou que o Louro era uma criação da cabeça dela. Para quem não sabe, a Ana criou o Louro José quando ela estava na Record, no Note a Note, porque ela queria reter a audiência do público infantil. Ela queria chamar a atenção das crianças depois dos programas infantis que vinha antes dela. E aí ela conseguiu, com o Louro José, trazer atenção para as crianças, mas é uma coisa que encantava todo mundo, porque ninguém entendia direito como que a gente aceitava tão bem a Ana Maria Braga lidando com o Louro José, porque ele era um papagaio, a gente sabia que ele não era de verdade, mas todo mundo lidava muito bem com aquilo, todo mundo aceita muito bem esse fato dela estar conversando com ele, e a gente sempre acreditou que o Louro José estava ali e que ele tinha realmente vida. Então, por isso, chocou muita gente, deixou todo mundo emocionado. O país inteiro chorou junto com a Ana Maria Braga na segunda-feira, no dia dos finados mesmo. Isso durante a manhã, porque à tarde a situação ficou um pouco chata. A gente vai falar da segunda parte da notícia, que foi Sônia Abrão. A Sônia Abrão causou muita polêmica essa semana com o programa dela. Ela deu uma resposta, eu vou dizer depois qual foi a resposta que ela deu, mas foi a seguinte: o que a Sônia Abrão fez? Depois de toda a emoção que o Brasil sentiu na segunda-feira à tarde, na segunda-feira de manhã, à tarde, a Sônia resolveu soltar áudios pessoais de Tom Veiga, é isso mesmo. Ela soltou áudio de Tom Veiga onde ele falava que não queria se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele fazia algumas reclamações dizendo que ele não mudaria para São Paulo, só que pegou muito mal a seguinte questão: ele tinha acabado de morrer e o Brasil estava chorando a morte dele. E a Ana Maria Braga fez uma homenagem. A Ana Maria Braga era grande colega dele de trabalho. Acho que tem o vídeo aí, não sei se está com áudio. Se tiver, a gente deixa rolar. Se não, eu falo aqui o que dizia mais ou menos esse áudio. Mas vamos ver aí, se está com áudio aí. Vamos ver. No momento que ele vai a essa fonte e explicar o porquê que ele não quer mais continuar mesmo a partir de dezembro. Vamos já para esse áudio, tá em cima, diretor? Podemos chamar? Então, tá sim? Então vamos chamar. Vocês vão ouvir agora um áudio exclusivo. É o próprio Tom Veiga falando, né, de toda essa história que ele estava vivendo, né? E essa história dele não querer continuar no Mais Você. Ele não querer renovar. Ele não querer ficar no programa. Por isso que ele nem queria e já tinha batido o pé, já tinha decidido que não se mudaria para São Paulo, que ele não viria mesmo, né? E ele estava ultimamente fazendo ponte aérea direto, mas não estava fixando residência aqui. Diz, pode falar. Uma coisa que cabe observar nesse áudio é que ele usa a palavra a guerra. Guerra. Quando a gente falou tá tendo uma guerra nos bastidores, negaram, né? Tanto o Boninho, né, admitiu, a Globo falou, a própria Ana Maria no Roda Viva, mas nesse primeiro áudio, vamos observar a conotação, né, que ele coloca esse guerra dentro aí da fala. Vamos ver agora, são 2 áudios, é isso? A gente vai ouvir o primeiro agora, então vamos lá. Só o primeiro. Tá, vamos lá. Ela tá numa guerra do programa de São Paulo, mas difícil, cara. Eu não vou voltar de novo do Rio para São Paulo, São Paulo pro Rio, Rio para São Paulo. Então, saco cheio disso. Cansado já, tô fora. Tá vendo? Ele é absolutamente objetivo, né? Não. Ah, Rubens aí, que bom! Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, a gente te escuta muito bem. A gente tá te ouvindo. Ai, perfeito. Gente, desculpa, tá? Eu tive um problema com a minha internet aqui. Amanhã eu vou reclamar nessa casa da informática aqui de Angelina, porque o negócio é foda, tá?
a internet está um lixo, uma porcaria. Vou detonar sim, gente, vou detonar, porque não vale. Eu tive que conectar nos dados móveis aqui, uma baixaria realmente com a casa da informática. Vamos resolvendo ao longo da semana. Isso gente, aí, tá certo. Gostaria de agradecer ao pessoal a entrevista com a Laine, né? Eu tô com um pouco de delay por conta dos dados móveis, tá, gente? Então, tá tudo certo. Eu gostaria de agradecer. O pessoal teve até perguntas aqui, mas a entrevista foi gravada, né? Então, a gente não teve como respondê-las, né? A Laine não teve como respondê-las, mas foi uma baita entrevista. Agradecendo o pessoal que comentou, né? A Natália, a Marcileia, o Lucas, né? O Esporte Rede Manchete, a Tri TV, né? Do Paulo Luzan. Gratidão a todos que assistiram a entrevista. E agora vamos ficar com as notícias dos famosos, né, Pedro? Porque que bomba essa do Tom Veiga, né? Sim, Rubens, que bom que você chegou. Agora todo mundo já um pouco mais calmo. Essa semana foi o assunto do momento, né? A morte do querido Tom Veiga. A gente falou um pouquinho, adiantou um pouquinho do assunto. E o Viriato acabou de mostrar o vídeo onde a Sônia soltou um áudio dele falando não mal da produção, mas dizendo que ele não queria ir para São Paulo. O que acontece? Há um tempo atrás você noticiou aqui, Rubens, que o Mais Você iria para São Paulo. A produção não continuaria mais no Rio, que a casa de vidro, inclusive, estaria sendo desmontada. Só que o Tom Veiga, pelo que parece no áudio, não queria ir para São Paulo, queria continuar no Rio, e a Sônia resolveu divulgar justamente esse áudio no dia, completando praticamente um dia após a morte dele. Depois o Brasil está extremamente tocado com a Ana Maria Braga. Ela soltou esse áudio aí que traz um tom de rivalidade para a coisa, né? Não tinha muita necessidade. Muita gente até se perguntou isso. Qual era a necessidade da Sônia divulgar esses áudios neste dia, além da busca pela audiência? Teria algum outro motivo? Porque é difícil a gente imaginar alguém fazer isso. Isso é extremamente desrespeitoso com a figura de quem morreu, porque você tenta meio que difamar a pessoa que não tá aqui mais para se defender, né? Isso provavelmente era um áudio dele pessoal, um arquivo dele pessoal, que ele mandou para alguém de confiança, e essa pessoa também, que foi a fonte do jornalista, foi extremamente deselegante em divulgar para o jornalista esses áudios. Exatamente. E até, Pedro, a gente até tem como talvez até desmentir um pouco essa história que a Sônia colocou no ar, né? Desses áudios do Tom Veiga, né? Porque no dia que o Tom morreu, né, ele foi descoberto em casa pelos colegas de trabalho, amigos, por conta de que ele não estava atendendo as ligações, tanto da produção da Ana Maria Braga quanto da própria Ana Maria, porque ele ia para São Paulo, né, para apresentar o Mais Você na segunda-feira de lá, de São Paulo, junto com a Ana Maria. A Ana falou no programa dela, inclusive na segunda-feira, que eles ficaram preocupados que o Tom não tinha chegado no aeroporto, né, e que ele não atendia o telefone. Então, aí, digamos que desmentindo, né, essa história aí que ele talvez não queria mais fazer o Mais Você, ou se não queria, mas também não é nenhum motivo para a Sônia Abrão divulgar, né? Poderia ter feito uma cobertura muito mais bonita sem ter feito essa palhaçada de fazer divulgação, né? Quantas coisas bonitas o Tom Veiga, né, que era o intérprete do Louro José, fez nesses longos 20 e tantos anos, e aí a Sônia Abrão vai lá e simplesmente joga áudios no ar para simplesmente criar audiência, né? Porque outro motivo não é fazer homenagem a que não era, né? Só que ela ficou brava, viu, Rubens? Ela respondeu às críticas, muita gente criticou ela no Twitter, né? Realmente críticas muito, muito coerentes, as pessoas realmente ficaram indignadas com isso, mas ela não abaixou a cabeça, viu? Ela disse que ia continuar a cobertura da forma com a qual ela achava melhor, que ela tinha o dever de informar as pessoas da forma qual ela achasse melhor, e que no programa, que foi o de terça-feira, ela ia soltar mais áudios, se ela quisesse. Ela falou isso no Twitter. No programa Vivo ela falou que não soltaria mais áudios em respeito ao Tom, mas que se ela quisesse ela podia ter sim soltado outros áudios, e começaram a repercutir assuntos antigos também do programa da Sônia Abrão. O pessoal ficou muito revoltado, trouxe o assunto da Ellen Jatobá, disse que a moça teria sido assassinada pelo ex-marido graças ao programa dela, pelo ex-namorado, desculpa, graças ao programa dela. Olha, ficou polêmico o programa da Sônia essa semana, viu, Rubens?
Exatamente, até o Viriato, se você colocar lá para o final da página, aparece uma montagem que eles fizeram o programa da Sônia Abrão quando morre algum artista, né? Aparece Sônia Abrão com uma foice da Dona Morte e o nome A Morte é Sua. Inclusive, se tem um vídeo, se eu não me engano, no YouTube, que é o A Morte é Sua, em que mas é uma brincadeira, claro, só lembrei disso agora, não tem nada a ver com o caso, claro que não, né? Sim, eu vi também. Mas eu vi também esses memes. Mais polêmico, né? Polêmica essa cobertura e, sei lá, né? Se ela disse que foi, né? Se ela disse que foi coerente nisso, né? Paciência, né? Mas, Pedro, essa semana tá bem pesada, né? Sim, é verdade. Porque a gente vai falar agora sobre um assunto que repercutiu muito no país, né? Que foi o julgamento da influenciadora Mariana Ferrer. Ela foi exposta, foi humilhada por juiz, pelo advogado, desculpa. Pode ir daí, Rubens. Exatamente. O caso, a sentença foi dada no mês de setembro desse ano pelo estupro de vulnerável da Mariana Ferrer, que ocorreu, né, em 2018 aqui em Florianópolis, Santa Catarina, né? E essa sentença dada em setembro repercutiu agora, né, pelas imagens do The Intercept Brasil, e onde foi colocado a frase de estupro culposo, né? Que não está escrito na sentença, claro que não está escrito isso, só que de uma forma para nós leigos interpretarmos as frases judiciais, fica claro o estupro culposo, né? E aí, né, gerou uma repercussão, ela foi humilhada, eu não sei se o Viriato tem o vídeo, eu não sei se tem, acho que a gente tem o vídeo sobre o Rodrigo Constantino, que é o que a gente vai comentar aqui no programa. Mas aí a Mariana Ferrer foi humilhada, né, na audiência, o site do Intercept Brasil colocou no ar essa parte, em que o advogado do réu, que é o Cláudio Gastão da Rosa Filho, ele humilha ela de uma forma que nenhum assassino merece ser humilhado, sabe? Uma forma horrível. Ele diz que se ele tivesse uma filha, não, ele disse que se um filho dele ele não quer que um filho dele tenha relacionamento com uma menina como aquela, né? E aí, né, para piorar a situação, a gente tem esse cara da tela que você está vendo, esse canalha, né? E eu digo mesmo porque é realmente um canalha. E que bom que ele foi demitido, Pedro. Eu digo realmente que bom, né? Olha, Rubens, é uma coisa que é chocante, né? A gente imaginar que a gente está em 2020 e que tantos homens ainda tenham essa mentalidade ridícula de achar que o estupro se justifica pelo como a vítima estava vestida, por como a pessoa estava se portando, pela forma que ela posta as fotos no Instagram. É ridículo a gente ver esse tipo de comportamento ainda em 2020 e ouvir da boca de um homem que é pai de uma menina, ele dizer que se a filha dele fosse estuprada, ele iria bater na filha dele e cobrar a filha dele. Ele não ia cobrar os estupradores, ele diz isso, que ele ia cobrar da filha dele. Exatamente. Ela tá errada em se comportar da forma que ela quer? Contar, por favor. Não tô conseguindo te ouvir. Se puder repetir. Acho que o Rubens, ele quer mostrar o vídeo. É isso, Rubens? Tá por aí? O vídeo do Rodrigo, falando o que ele disse, né? Então, se a gente tiver o vídeo, podemos colocar no ar. Rubens, no site aqui não tem vídeo. Puxa vida, tá, sem problemas. Então, né, como o Pedro disse, o Rodrigo, ele disse, então, que se ele tivesse, né, se a filha dele fosse para uma festinha, enchesse a cara, bebesse demais e tal, ficasse com dois caras, e um desses caras estuprasse ela, ele não ia denunciar o cara, ele ia colocar a filha dele de castigo, porque isso não é comportamento para uma mulher ficar se oferecendo. Claro, a gente não está dizendo que a mulher deve se oferecer, é claro que não. São casos isolados, mas ninguém quer ser estuprado, né? Não é a roupa de uma pessoa que vai dizer, eu quero ser estuprada. Não é se a mulher... Cara, é como eu já vi no Facebook, no Twitter também. Cara, se uma mulher tá pelada na sua frente, ela não tá dizendo que ela quer ser estuprada. Ela não tá dizendo isso, porque ninguém quer ser estuprado, né? E aí ele vai lá e faz um comentário absurdo desse,
Até vou ver se a gente acha uma parte aqui desse, ó. Ele botou assim, ó, ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses pra polícia. É um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode mais falar essas coisas hoje em dia. Existe mulher decente e também e também a piranha. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessas não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente. As feministas querem não. Por quê? Porque feminista, olha só, gente, olha só o absurdo que ele diz. Feminista é tudo recalcada, ressentida e normalmente mocreia. Odeia homem, é vadia, união estável e odeia casamento. Odeia tudo isso. Você vê um homem que tem uma filha dentro de casa, é casado, tem mãe, tem tia, tem vó, já teve, não sei, não conheço ele, pretendo nunca ver na minha frente. Falar uma coisa dessas, de mulheres, a gente sabe, né, que muitas coisas que nós temos hoje em dia, primeiramente, o direito ao voto feminino, foram as feministas que conseguiram. O direito das mulheres andarem com calça, foram as feministas que conseguiram, né? Muitas coisas que nós temos no século XXI foram as feministas que conseguiram. E aí vem um canalha desse falar uma porcariada dessa na frente da câmera. Foi bom que deixaram o microfone dele para todo mundo no país ver o tipo de gente que a gente tem ainda no século XXI. E aí depois, o coitadinho foi se fazer o quê, Pedro? De vítima no Twitter, dizendo que as frases foram descontextualizadas e ele tinha outra intenção, no caso. Qual era a outra intenção dele? Me diz. É sempre assim, né? As pessoas falam o que pensam, literalmente, sem filtro, esperam receber umas críticas, mas nunca esperam que as críticas sejam grandes demais. E quando as críticas se tornam grandes demais, começa a pesar no bolso, aí as frases foram distorcidas, foram tiradas de contexto, não estava tudo certo, mas a gente ouviu o que ele falou, ele reiterou, ele deixou bem claro isso, e óbvio que isso revoltou muitos famosos. A Anitta respondeu, a Anitta teve uma discussão séria com ele, viu, Rubens? Eles estavam discutindo até hoje no Twitter ainda sobre esse assunto. Ela se revoltou, falou que então, se ela quisesse colocar alguma coisa, se alguém quisesse colocar uma bebida alguma coisa para deixar ele alucinado na bebida dele e querer abusar dele realmente, ela descreve lá como poderia ser feito, que ele não poderia reclamar, que ele teria que aceitar, porque o comportamento dele foi errado, não da outra pessoa. Eu acho que as pessoas elas estão tentando ultimamente justificar o injustificável. Não tem justificativa, não interessa. Se ela estava nua, se ela estava vestida, não interessa. E aí eles dizem que a mulher sem vergonha. Tá, o que é ser sem vergonha para uma mulher e o que é ser sem vergonha para um homem? Aonde que tem o limite? Por que tem esse limite? O que é? Por que são 2 pesos e 2 medidas? Porque uma mulher sem vergonha é uma mulher que faz o que geralmente qualquer homem faz. E para um homem ser considerado sem vergonha, ele tem que ter feito muita coisa. E a mulher, só para ela ficar com 2 pessoas na mesma noite, ela já é considerada uma pessoa sem vergonha, uma piranha, como ele diz. É realmente absurdo a gente ter esse tipo de discussão ainda em pleno século XXI, mas é importante que a gente veja isso para que repreenda. Eu tenho algumas atualizações sobre esse caso, porque ele foi dispensado hoje da Record TV, e ele também foi dispensado da Jovem Pan, foi onde ele fez. Ele não fez a live na Jovem Pan, mas era correspondente da Jovem Pan, e também foi dispensado do Correio Brasiliense, que é um jornal onde ele também era dava sua opinião, era um formador de opinião. Ele foi demitido dos 3 empregos de uma vez só, e ele não tá aceitando bem essas demissões não, viu, Rubens? Ele continua achando que estava com a razão. Inclusive a filha dele se pronunciou ontem em vídeo, falou que estava muito chateada com o que o pai falou, que ela tinha certeza que se algo desse tipo acontecesse com ele, ele não agiria da forma com a que ele disse no vídeo. Pois é, mas ele que lute, né, Pedro? Cada um. Agora ele que lute, ele que falou as coisas, ele que falou a besteira, não pensou antes de falar, agora ele que lute. Mas, Pedro, vamos agora rapidinho falar sobre o Teleton, vamos lá? Porque, com certeza, falar de coisa boa. Vamos lá. Amanhã começa o Teleton aqui na Latina, sábado também tem Teleton na Latina. Vamos lá, os números na tela, para a gente já começar a fazer as doações do Teleton desse ano. Vamos lá, Adriato. Eu amo o Teleton, Rubens, essa parte é tão legal. Sim. Olha só, 0500 1234505 pra gente doar R$5. Vamos lá, Pedro, qual é o próximo?
Ah, que legal. 0500 12345 20 para doar R$ 20, Rubens. Isso aí. E 0500 12345 40 para a gente doar R$ 40, Pedro. Olha, maravilha, né? Com certeza. E tá lá escrito embaixo que você pode doar qualquer valor no site teleton.org. É isso aí, Pedro. E olha, amanhã então a gente vai estar, né, no Teleton, né? Eu não lembro direito mais como é que tá a nossa coisa. Eu perdi o contato. Acho que começa 8 áudio, acho que começa então, ou 10h30 ou 8h30, Rubens. Vocês me corrigem por gentileza. Agora deu. Perfeito. Então também a gente pode doar no site, né? teleton.org.br, dá pra fazer doação pelo site também, né? Com certeza, amanhã começa essa corrente, no SBT começa no sábado, a Latina, novamente, sempre à frente, começa na sexta, todo mundo nessa corrente do bem, ainda mais nesse ano onde a gente precisa de notícias boas, né, Rubens? A gente tá carente de notícias boas, a gente precisa ajudar e ter carinho com o outro. Toda vez que tem Teleton, eu sempre fui fã desde pequeno, eu já participei uma vez na Maratona da Latina, então é sempre bom quando chega esse momento, porque a gente sente o nosso coração acoberto, porque a gente sabe que vem coisa boa por aí e que a ACD realmente funciona. Exatamente, e que maravilha, né? Que Pessoal, temos pessoas maravilhosas que vão estar conosco, né? Toda a galera da Latina Site, se não me engano, vai estar conosco, né? E Pedro, então vamos encerrando o programa. Hoje a gente fez um Acho que tem um aviso do Viriato, Rubens. Acho que tem um aviso do Viriato por aí, ó. Só um detalhe que a transmissão vai ser simultânea pela Latina, pela TV Aracati e pela TV Carioca, tá? Isso, a união das web TVs. Olha só. Olha que maravilha, perfeito, né? E lembrando, né, que a partir de semana que vem a gente também vai estar se eu não me engano, em outra web TV também, com os nossos programas. Mas vamos focar no Teleton desse final de semana, que tá maravilhoso, né? Estamos em transmissão, então, simultânea com a TV Aracati e a TV Carioca também, como o Viriato disse. E maravilha, né? Estamos juntos nessa, todos pelo bem. A gente se encontra amanhã, se eu não me engano, acho que é amanhã que eu vou estar no Teleton, eu tenho que ver aqui ainda. Acho que é amanhã que a gente se encontra no Teleton. E o Pedro também vai estar conosco, maravilha. Isso, a gente se encontra no sábado. Eu vou estar no sábado no Teleton. Acho que você também, Rubens, se eu não me engano. Você tá no sábado também. Eu acho que nós dois no sábado, é verdade, é verdade. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui na minha agenda, meu Deus do céu. Bom, gente, olha, Pedro, muito obrigado pelo programa de hoje. Obrigado por me cobrir enquanto que a internet não estava rodando aqui direito. Eu que agradeço. Um bom final de semana, gente. E acompanhem o Teleton aqui na Latina com essas multiplataformas mostrando tudo, porque vai ser sensacional, como sempre. Exatamente. Gente, muito obrigado pela audiência. Peço desculpas por alguns imprevistos, mas é isso. A gente volta a se encontrar amanhã aqui, aliás, no sábado a gente se encontra, mas amanhã tem Teleton aqui na Latina. Agora você fica com o Talk Night e você pode acompanhar a nossa programação também no nosso site, no YouTube, na TV Aracati e também na TV Carioca. Um grande beijo na família de cada um. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.